Quero saudar os irmãos e as irmãs em nome daquele que era e que é e que há de vir. É uma alegria estar aqui com vocês num congresso tão especial como esse, congresso da editora Cultura Cristã. Uma editora que tem abençoado a vida da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas muito além disso, tem servido nas mãos do Senhor para abençoar o povo de Deus espalhado por muitos lugares, inclusive fora do Brasil. Então, façam isso de dar aquela boa passadinha ali na livraria. Certamente tem muito material importante para você levar para sua casa, para você incrementar a sua biblioteca particular, ou mesmo a biblioteca da sua igreja, quem sabe. Liga lá para o pastor, manda uma mensagem para ele, fala, pastor, posso aqui comprar, tal. Vai ser bom para vocês. Nosso tema espiritualidade e família, nosso assunto do congresso como um todo, um tema importantíssimo, obviamente importante, e que tem sido lidado através de diversos ângulos, de formas diversas. A minha mensagem nessa tarde não é uma pregação expositiva, ela é mais como uma palestra ou uma conversa acerca de um tema que eu acho que é dos mais difíceis para a vida cristã, para a espiritualidade cristã, que é o tema da oração, e em particular a oração na família. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos, mas não é, como eu falei, uma exposição, mas algo que eu vou explicar melhor já o que é. Mateus 6, de 9 em diante. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós te louvamos por essa tarde, nós pedimos que o Senhor nos abençoe e que esse tempo seja de reflexão e crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Oração talvez seja a parte da vida cristã que sentimos como sendo uma das mais difíceis, aquela que nós falhamos. Você conhece alguém que diria para você que ora tanto quanto deveria? Se você conhece alguém assim, pode se preocupar, porque essa pessoa não está vendo a coisa direito, não. Nós todos sabemos que a gente falha nisso enquanto indivíduos, nós como casais, nós enquanto famílias. É claro, pode ser que na sua família você tenha aquele momento rápido de agradecimento pela refeição, ou que antes de dormir vocês façam uma oração agradecendo pelo dia, ou em momentos de grave enfermidade. Mas uma oração que é rica, que é biblicamente rica como parte da vida do casal, parte da vida da família, eu acho que é muito difícil para a maioria dos crentes. Talvez a gente tenha, assim, uma listinha de pedidos de oração ou algo assim, e isso é útil, claro que é. Mas a Bíblia traz tanta riqueza sobre esse assunto. A Bíblia ensina tanto sobre isso, e creio que nós podemos crescer um pouco nesse caminho. A oração, queridos, ela é um dos grandes privilégios do povo de Deus. E muitos têm refletido sobre isso. Tem um poema de um homem chamado George Herbert, um grande escritor da história do cristianismo, que falou sobre oração da seguinte maneira, é uma poesia, eu vou ler para vocês. Olha as descrições que Herbert faz da oração. Oração, a festa da igreja, tempo dos anjos, o sopro de Deus no homem voltando à sua nascente, a alma em paráfrase, o coração em peregrinação, o prumo do cristão medindo céu e terra, uma nave lançada em direção a Deus, a torre do pecador, um trovão revertido, a lança afiada no lado de Cristo, o mundo de 6 dias revirado em 1 hora, uma espécie de entonação, coisas que todos ouvem e temem, complacência e paz e alegria e amor e êxtase, o louvado maná, o júbilo dos melhores, o céu no dia a dia, um homem adequadamente vestido, a Via Láctea, o pássaro do paraíso, os sinos da igreja escutados além das estrelas, o sangue da alma. Uma forma poética, claro, de se referir a algo que todos nós conhecemos e amamos, o fato de que podemos falar com o próprio Deus. Chamar a oração de sangue da alma é bonito, não é? É aquilo que nossa alma pulsa e faz sair. Ou o trovão revertido, se o trovão é algo que vem lá de cima até nós, o trovão revertido, somos nós falando com Deus e fazendo barulho lá em cima. Ou, como ele também diz,
os sinos das igrejas soando além das estrelas. E por isso meu título é Tocando Sinos Além das Estrelas, ou Lançando Trovões Revertidos. Mas, de novo, nós somos ruinzinhos nisso. Eu acho que parte do nosso problema nem é tanto a incredulidade, tampouco é você achar que a oração não é importante, mas talvez falta de sabermos como podemos melhorar e usar as ferramentas que a própria Escritura nos dá para isso. Veja, isso não é o que eu vou trazer para vocês em termos de sugestão, não é para substituir as suas orações espontâneas ou outras coisas que você já faça, mas é justamente pegar o que o nosso Senhor Jesus nos deu e usarmos isso para estruturarmos as nossas próprias famílias. Cristo nos deu a sua oração, e creio que poderíamos organizar nossa própria semana de oração familiar em torno dela. Por favor, entenda, é apenas uma sugestão de um roteiro, você é livre para adaptar isso como você quiser. Mas não é interessante que a oração do nosso Senhor tenha 6 petições e uma doxologia? Assim como a semana tem 6 dias e um dia de adoração? E talvez funcione bem para a sua família também o que eu vou propor aqui para vocês, porque essa, queridos, é a oração das orações, é a mais bela, profunda e maravilhosa regra de vida que nós temos. A minha sugestão é que você considere, junto aos seus, organizar a sua semana de oração a partir das 6 petições da oração dominical, ou do Pai Nosso, como também é conhecida. E assim a sua semana flua de uma maneira um pouco diferente, menos repetitiva, menos automatizada e mais reflexiva, mais consciente. Eu vou utilizar para explicar para vocês cada uma dessas petições o breve catecismo de Westminster, uma ferramenta que nós conhecemos bem e que tem muita utilidade para a gente entender cada uma delas. Então vamos juntos? Coragem. Vocês estão com a carinha de sono, eu sei. Foram lá no Estadão, né, comer sanduíche de pernil e fica assim, nesse estado. Se alguém quiser dormir, fica à vontade, não vou me ofender, só ronque baixo para não atrapalhar os irmãos. Como começa a oração? Ela começa com uma base maravilhosa, que é: Pai nosso que estás nos céus. Nosso catecismo diz assim: o que nos ensina o prefácio da oração dominical? Resposta: o prefácio da oração dominical, que é Pai nosso que estás nos céus, ensina-nos que nós devemos nos aproximar de Deus com toda a santa reverência e confiança, como filhos a um Pai poderoso, pronto a nos ajudar, e também nos ensina a orarmos com os outros e pelos outros. Uau! A oração do nosso Senhor nos lembra que oração pode ser algo individual, mas a oração que Cristo nos ensinou é uma oração coletiva. Ela é o Pai nosso. Não é o meu Pai que estás no céu. Você pode fazer essas também. Mas a Bíblia chama-nos o tempo todo a orar coletivamente. Pense nos Salmos. Tem clamores da alma do indivíduo? Tem, mas quantas orações são feitas em nome do povo, em conjunto, as pessoas? Um casal é assim, a pluralidade. Uma família, casal e filhos é assim. Talvez os avós que morem juntos, seja qual for a situação familiar. E essa base nos lembra, irmãos, de que nós como indivíduos e nós enquanto famílias da aliança, temos total liberdade para entrarmos diante da sala do trono celestial e falar com o Pai que nos ama. Crentes não podem se esquecer desse deleite. Crentes não podem se esquecer desse privilégio. É tão interessante que muitas vezes nós como famílias temos problemas e a gente corre para tudo que é lugar, mas não enquanto família corremos para a sala do trono, para falar com o Rei, para falar com o Pai que nos ama. De vez em quando, minha filha entra assustada no quarto no meio da noite. Papai, eu tive um pesadelo. Ou me chama, gritando lá do quarto dela. Isso acontece de vez em quando, vocês sabem como são as crianças. Você acha que me incomoda de alguma maneira que a minha filha venha pedir meu socorro? Você acha que eu penso ruim disso? Que me incomoda ser interrompido? Claro que não. É um deleite para mim que ela sinta esse abrigo na minha pessoa. Assim nós com o nosso Pai Celestial também, queridos. Nós enquanto casais, nós enquanto famílias, nós temos sinos que nós podemos tocar e fazem barulho lá no céu. Mas a gente não toca, a gente não usa. Nós podemos lançar relâmpagos do chão para o céu e fazer barulho lá em cima, mas a gente não faz. Nós podemos deixar que as nossas almas sangrem, mas a gente não deixa.
Claro, queridos, o fato de que o Pai é celestial nos lembra também de que, além da liberdade, como bem disse o catecismo, nós mantemos um santo respeito amoroso por nosso Deus. Mas essa base permeia toda a nossa vida de oração. Esse é o prefácio. Pai nosso, que está nos céus. Vamos então para a primeira petição. E a minha sugestão é que você organize a sua semana de oração assim. Na segunda-feira, você usa a segunda petição. E ela é: santificado seja o teu nome. O que a gente pede com isso? Nosso catecismo responde assim: na primeira petição, que é santificado seja o teu nome, pedimos que Deus nos habilite, a nós e aos outros, a glorificá-lo em tudo em que Ele se dá a conhecer. Olha que interessante. Que nós aprendamos a glorificá-lo em tudo aquilo em que Ele se mostra, em tudo que Ele bota o nome dEle, em tudo que Ele se dá a conhecer, e que Ele disponha todas as coisas para a sua glória. Nossos pais, ao escreverem isso, foram muito sábios, porque eles percebem que essa petição que o nosso Senhor Jesus nos ensina, ela é acerca de que nossos corações precisam querer que o nome de Deus seja amado e celebrado nos nossos corações e bocas, e no coração e boca de quem está perto. Não é gostoso quando a boca alheia elogia os seus? Quando, por exemplo, você ouve alguém falando dos seus filhos, e fala: que menino legal, que moça joia. Esses pais deram uma ótima criação para eles. Você está lá ouvindo assim, vamos mais vezes, todo feliz da vida. Porque é gostoso quando as pessoas que são do seu coração são elogiadas. Ou quando o seu cônjuge, alguém que é próximo a você, nós queremos que o nome de quem nos é precioso seja celebrado. E nós odiamos que o nome dos nossos esteja na boca de maldizentes, não odiamos? Quando você pega alguém falando mal de quem você ama, que coisa doída que é isso. E o nosso desejo com Deus não deve ser diferente. Que o nome dEle seja reconhecido e esteja doce na boca das pessoas, louvado, celebrado. Que as pessoas vejam, que as pessoas reconheçam, que as suas ações no mundo sejam reconhecidas. Como que um casal ou uma família poderia focar num dia de oração dessa maneira? A gente poderia dizer exatamente isso, mas de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, talvez seja uma forma de você dizer, pedindo que sua família e a vida financeira da família glorifiquem a Deus. Você já fez essa oração? Senhor, nessa semana que se inicia, pedimos que as nossas ações, nosso uso do dinheiro, nosso uso do tempo, nosso uso dos nossos corpos, tudo isso santifique o teu nome. Que tudo isso mostre para as pessoas que nós somos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nessa semana que se inicia a fazer desse jeito. Talvez seja um bom dia também para você focar em algumas escolhas e decisões que vocês têm de fazer, como escolhas de moradia, escolhas de férias, escolhas de automóvel, escolhas de planos diversos, de escola para os meninos. Senhor, ajuda-nos a tomar boas decisões que glorifiquem o teu nome. Ajuda-nos a colocar a tua honra acima de todas as outras coisas. Ajuda-nos a não escolher de maneira que nossas preferências sejam o mais importante, mas aquilo que exalta teu nome. Lutero nos lembra muito bem que todos os cristãos levam o nome de Deus. Fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa oração é que tudo leve o nome dEle, que tudo que leva o nome dEle seja glorificado. Pedindo que o Senhor abra os nossos olhos para ver as muitas coisas nas quais Ele empenhou o seu santo nome. Por exemplo, a palavra dEle leva o seu nome, não leva? Que tal nas segundas-feiras a família se dedicar a orar acerca da palavra? Senhor, agradecemos pela pregação que ouvimos ontem. Pedimos que essa pregação ecoe em nossos corações nos próximos dias. Pedimos, Senhor, que esta semana tão atarefada que se inicia hoje nessa segunda-feira, não seja percorrida como que uma brisa ao vento, mas tenhamos tempo e vigor para parar e ler a Tua Bíblia. Abençoa, Senhor, os estudos bíblicos da semana. Abençoa, Senhor, o pastor que está se preparando para ensinar a Bíblia para a gente e que vai ter uma semana dura de estudo pela frente. O nome do Senhor está na sua palavra, santificado seja o seu nome. O nome do Senhor também está na sua criação, não é verdade? Os céus proclamam o nome dEle, a glória dEle, falam sobre Ele. Quem sabe seja um bom dia para a família iniciar a semana, chamando a atenção uns dos outros em oração para partes da criação que enchem o nosso coração de louvor.
Louvamos teu nome, Senhor, por ter criado cachorrinhos como os nossos. Louvamos teu nome, Senhor, pelas aves que vêm pegar comidinha aqui na frente. Segunda-feira, seu primeiro dia de férias na praia, louvamos teu nome, Senhor, por esse marzão lindo que o Senhor fez. Pelas flores no parapeito do apartamento, pela goiabeira no quintal. Ajuda-nos, Senhor, a ver o teu nome e glorificá-lo nessa criação deslumbrante que o Senhor inventou. Pedindo que as nossas decisões, que os nossos olhos, tudo sejam voltados para vê-lo e celebrar o nome dEle. Ajuda-nos, Senhor, enquanto família, nas nossas relações familiares, no nosso trato mútuo, na maneira que nós falaremos uns com os outros ao longo desses próximos dias. Ajuda-nos, Senhor, a santificar o teu nome. O casal pode pedir que a sua vida íntima glorifique a Deus. Podemos pedir que o nome dele seja amado e celebrado na boca daqueles que estão próximos e longe. Talvez possamos até pensar em algum desafio específico que nós, como família, temos de enfrentar em breve e pedir que o nome dele seja santificado em nossas ações. Senhor, na entrevista de emprego que temos pela frente, na prova do filho, na reunião difícil que vai ter no trabalho, que o teu nome seja santificado em nossas vidas. Percebe como a segunda-feira de oração familiar pode ser bastante enriquecida se nós focarmos na primeira petição? Nós colocamos a semana que se inicia com o foco em Deus. Porque a gente costuma pensar, que o dia de focar em Deus qual que é? Só o domingo. Chega a segunda, a gente meio que deixa para lá. A gente agora é trabalho, agora é estudo, agora é exercício, agora é isso, agora é aquilo. Bota o nome do Senhor nas orações da família na segunda. Isso vai botar no eixo a semana. Bora para mais uma? Terça-feira, a segunda petição. Qual é a segunda petição? Vocês têm Bíblia aí? Venha o teu reino. Terça-feira é um dia estranho, vocês não acham? Porque assim, a semana já começou, mas ainda está longe de acabar. Tem muita coisa por acontecer, mas já estamos andando, já estamos no ritmo, já pegou aquela tração, não está mais patinando na lama. Eu, por exemplo, tenho consciência de que terça-feira, em geral, é meu dia mais produtivo. Por alguma razão, eu fico muito energizado nelas. Mas a gente deve, quem sabe, orar mais acerca da vinda do reino. O que significa orar, venha o teu reino? Nossos pais responderam assim. Na segunda petição, que é, venha o teu reino, pedimos que o reino de Satanás seja destruído, que o reino da graça seja adiantado, que nós e os outros a ele sejamos guiados e nele guardados, e que cedo venha o reino da glória. Qual que é a ideia dessa petição que o Senhor Jesus nos deu? Uma petição que foca no reino de Deus. Claro, tem conexão com o nome de Deus? Tem, mas é diferente. Um dia para pensarmos sobre o reino e orarmos acerca disso. Na glória do reino da graça, na expansão do reino da graça, na derrocada do reino do mal e na chegada do reino da glória. Como que uma família pode orar acerca disso? Veja, nessa agenda semanal que proponho, esse poderia ser um belo dia para a família orar de forma específica pelo trabalho da igreja local, pelos eventos que se aproximam, pela saúde financeira da igreja, talvez por problemas específicos que estejam acontecendo na igreja, talvez problemas de ordem do ambiente, o encanamento, a parte elétrica, coisas assim, talvez problemas de ordem pessoal. Nos subgrupos que toda igreja tem, se você é presbiteriano, sociedades internas, se você é outra coisa, deve ter outros nomes. Obras que a igreja precisa fazer, na santificação dos membros. É um belo dia para orarmos pedindo ao Senhor que levante homens para o ministério, que levante pessoas para o oficialato, homens para o diaconato, presbiterato. Você já orou isso alguma vez? Senhor, dá-nos bons presbíteros, cada vez mais. Senhor, manda mais trabalhadores para a tua seara. Isso tudo é parte de pedir? Venha ao teu reino. Talvez seja um belo dia para você e sua família focarem nas orações pelos pastores locais. Terça-feira, em geral, seu pastor já sabe o que ele vai pregar no domingo, mas ainda está meio perdido. Dependendo de como ele organiza suas pregações, nem sabe ainda, então ore por ele, tá? Terça-feira ele estava lá, tinha planos de fazer tal coisa para o sermão, algo aconteceu que ele não conseguiu chegar no sermão ainda, e ainda tem o estudo de quarta-feira, e não sei o que, ore pelo seu pastor. Ore pelos missionários que a sua igreja apoia.
Você deve ter uma listinha dos missionários que a sua igreja apoia, não? Ore pela sua denominação. Ore por alguma outra igreja, talvez, por uma outra igreja da cidade, uma igreja irmã, uma igreja filha, uma igreja mãe, ou talvez um ministério para-eclesiástico, uma editora, um seminário, alguma coisa que a igreja, a família, o casal apoiam. Talvez, inclusive, orar especificamente por outras igrejas que não sejam as suas, inclusive outras denominações. Você percebe que quando isso é oração contínua na casa, as crianças crescem com uma visão de reino muito boa? Quando você não está orando apenas ali pela sua denominação, seja IPB, seja o que for, mas estamos juntos ali orando pelo avanço de outras igrejas, de outras linhas teológicas, orando pelo Evangelho se espalhando em países, povos não alcançados, orando por missões. Venha o teu reino. É o desejo de que o Evangelho do reino se espalhe pelas nações, que ele chegue onde não chegou ainda. Orar por tradução da Bíblia, orar para que o Senhor levante missionários. Nós somos muito centrados no reino ali, na nossa localidade. Na nossa igrejinha local, nos draminhas da nossa igreja local, ou no máximo ali das igrejas da nossa região, ou da denominação. E o reino é tão mais amplo, irmãos. O reino é gloriosamente amplo, ele está em inúmeros países, é uma multidão que não dá para contar. E é um belo dia para a gente orar pelos povos não alcançados, orar pelos irmãos em perseguição, tanta gente passando perseguição pelo mundo afora. Orar pelo reino é algo que abre os nossos olhos para o que Deus está fazendo. Talvez isso possa ser incrementado por meio de toda semana ler talvez um relatório de um missionário, ou buscar informações sobre uma outra igreja. Junto com isso, a gente deseja que o reino do mal pare de avançar, né? Que o reino das trevas pereça, que nós oremos contra o avanço do mal em suas muitas formas, falsas religiões, por exemplo, homens maus, tantas coisas perversas acontecem nesse mundo, e orar por justiça, por verdade, pelo fim do mal, contra as falsas religiões que estão cegando pessoas pelo mundo afora. Como diz bem o catecismo, que sejamos guardados no reino da graça. Não é apenas que a gente entre no reino, mas sejamos lá cuidados. Orar por santidade, por crescimento, por fortalecimento espiritual, por vigor para os líderes da igreja, por mais gente envolvida no serviço da igreja. Eu acho que vocês sabem que o percentual de membros que estão envolvidos no serviço da igreja local é bem pequeno em geral. Claro que varia, mas fica longe de 100%, não fica? É um bom pedido para o avanço do reino. Senhor, que todo mundo possa se envolver no teu serviço com os dons que o Senhor deu. Oração pela purificação doutrinária da igreja passa por aí também. Limpa, Senhor, a tua noiva, purifica a tua noiva, tira as rugas e as máculas, para usar a terminologia de Efésios. Contra o avanço das heresias e do erro teológico. E também que venha logo o reino da glória, que se apresse o tal dia. Venha logo o reino da glória. Do que ele está falando? Claro, do retorno de Cristo, quando finalmente o reino se verá em toda a sua glória. Terça-feira a gente está ali esperando o descanso do domingo, está longe ainda, mas já dá para ver se você olhar assim na esquina da semana, sabe? A gente daqui da esquina da vida está olhando e torcendo para chegar logo o domingo final. E a gente ora, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Essa é a segunda. A segunda petição a gente faz na terça-feira, tá? E a terceira petição, qual é? Olha aí na sua Bíblia. Faça-se, ou seja, feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você gosta de quarta-feira? Com medo de dizer, né? Porque aqui, reclamar, não. Alguns chamam de o morro ou a colina da semana. Já ouviu essa expressão? Porque ela é bem no miolinho, né? Então, uma vez que você passou a quarta-feira, ladeira abaixo, rumo ao fim de semana. Agora é tranquilo, mas é um morro difícil, viu? Quarta-feira eu, pelo menos, geralmente estou bem cansado. E ainda tem tanto de dias antes do final de semana. E essa petição ela é bem difícil. Seja feita a tua vontade, assim na terra como acontece no céu. O que ele está dizendo é, nos céus a vontade do Senhor Deus é feita por todos os seres angelicais. Aqui na terra tem muita gente rebelde à vontade dele, e nós que somos dele também, nos rebelamos nos nossos corações contra o que ele tem para nós em sua providência. Essa oração é muito difícil, porque nós queremos que o céu faça a nossa vontade.
É isso que a gente gostaria. E nós e nossas famílias passamos por inúmeras situações em que nos sentimos sem rumo, com as coisas andando de maneiras que nos desanimam, que nos desagradam. E muito da oração contemporânea que você vê nas igrejas evangélicas é o contrário disso aqui, não é? Pessoas dizendo para Deus que não aceitam isso, que não vão aceitar tal coisa, que se recusam e querendo determinar ou impor ao Senhor como a vida deve andar. Essa é uma oração de sujeição, é uma oração de domar o próprio espírito. Olha como o Catecismo de Westminster coloca bem sabiamente. Na terceira petição, que é seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pedimos que Deus, pela sua graça, nos torne capazes e desejosos de conhecer a sua vontade e de obedecer e submeter-nos em tudo a ela, assim como já fazem os anjos no céu. Que a gente aprenda a vontade de Deus e com alegria se submeta a ela, que nem os anjos fazem. Mas nós estamos bem longe dos anjos, não? Uma petição que diz respeito, primeiramente, a entender o que Deus quer de nós, na sua palavra revelada, mas não só entender, obedecer de coração grato. Quantas coisas da sua vida você até sabe o que Deus quer que você faça, mas você... O problema não é saber, né? Pedir a Deus pelas coisas que têm nos deixado ansiosos, por exemplo. Na sua providência, talvez a sua família esteja passando por uma situação bem confusa, quanto a um dos filhos, quanto a um dos avós, quanto a um problema de saúde, confusos. Nem tudo na vida é uma decisão, uma escolha óbvia. Muitas das decisões difíceis que famílias têm de tomar são cheias de nuances e áreas cinzentas e pontos e contrapontos e pesos e contrapesos. E nós podíamos usar a quarta-feira para isso, para falar com Deus acerca da nossa perplexidade diante da realidade da vida, pedir que Ele nos ajude a entender o que se passa e nos dá coragem para agir como Ele quer. A gente pode pedir isso quanto a nós mesmos, mas também quanto a outros. Senhor, abençoe o tio Pedrão, nessa decisão difícil sobre o emprego que ele está tendo. O Senhor sabe do dilema que está lá. Ajuda o Senhor a escolher bem. Que Ele faça a tua vontade, Senhor. Senhor, abençoa a Dona Marocas, tão insubmissa ao Senhor nessa briga com Dona Maldonada. Nomes fictícios, tá? Não tão... Ajuda a Dona Marocas, Senhor, a se submeter à tua vontade nisso, Senhor. Abençoa tal família que está passando por aquela enfermidade tão grave num dos filhos. Abençoa o filho, Senhor, abençoa, mas trata o coração deles, Senhor. Eles estão irados contra o Senhor. Eles estão irados e insubmissos. Ajuda-nos, Senhor, a conhecer a tua vontade e a domar nosso coração. Orar por submissão nas coisas que já sabemos o que Deus manda, mas estamos insubmissos. A vida tem dessas, não tem? Tem um monte de coisa na sua vida que você sabe o que tem que fazer e não faz. Tem umas que você não sabe o que tem que fazer, mas tem outras que o problema é insubmissão. Para que nos animemos a conhecer a vontade dEle e nos animemos a segui-la em amor e submissão. Lutero parafraseava essa petição assim: dá-nos graça para receber de boa vontade toda sorte de doença, pobreza, desgraça e adversidade, e reconhecer que é a tua vontade crucificar a nossa vontade. Tem coragem de orar assim? Agora, pensa comigo. Uma família que gasta tempo, que seja na quarta-feira, que seja quando for, pedindo a Deus desdobramentos dessa petição. No dia em que vem a tempestade, essa família está mais firmona, não está não? Do que aquela família que vive dizendo apenas: Senhor, livra-nos de tudo. Senhor, não deixa que nada de mal aconteça, e não aceitamos que isso aconteça. O dia que vem a bomba, essa família está com a casa sobre a areia. Mas uma família que se acostumou nos dias de bonança a pedir seja feita a tua vontade, Senhor. E considerou em oração e exemplos reais o que é a vontade de Deus, e viu como a providência de Deus às vezes pesa e é difícil. Quando vem a tempestade, essa família está mais firmada e olha, consegue até sorrir. Consegue sim. Dá-nos, Senhor, contentamento nas situações que não conseguimos mudar ou lidar.
Esse é um belo dia para você orar, pedindo a Deus que os seus líderes sejam fiéis à palavra, fazendo a vontade de Deus. Você ora isso pelos seus pastores? Alguma vez você pediu a Deus pelos seus pastores? Ajuda o Senhor a fazer a tua vontade, em casa, na igreja, no presbitério, onde for. Orar para que você ame e conheça a lei de Deus, que é onde Ele diz qual é a vontade dEle, né? Porque é muito estranho a gente falar que quer conhecer a vontade de Deus e não conhecer a palavra dEle, que é onde Ele fala qual é a vontade dEle. Então, sim, um belo dia para orarmos e pedirmos: Senhor, ajuda-nos com a Tua palavra. Talvez pegar os 10 mandamentos, cada semana focar num deles, e orar especificamente acerca das coisas ali contidas. Senhor, reconhecemos que a Tua vontade para a nossa vida é que não cobicemos. Reconhecemos que a Tua vontade para a Tua vida é que não tomemos Teu nome em vão. Reconhecemos que temos feito desse jeito, desse jeito, desse jeito. Ajuda-nos, Senhor, a nos dobrarmos à Tua vontade. Quartas-feiras, refletindo sobre a vontade de Deus. Minha sugestão, então, é que na quinta você vá para a quarta petição. E qual que é ela? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Veja, você pode pedir comida todo dia, tá? Não tem problema. Até porque a petição é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, assim, você não vai comer uma vez por semana, você pode pedir isso todo dia. O que eu estou sugerindo é que você pode estabelecer uma agenda legal de foco e de ênfase nesse dia da semana pelas coisas e necessidades materiais. É estranho porque, em geral, as nossas orações correm para isso. É pelo dinheiro que está faltando, é pela saúde, é por isso, é por aquilo, é pelo carro que quebrou, é pela casa que está vazando, esse tipo de coisa. Mas é mais amplo que isso também. O catecismo nos ajuda. Pelo que oramos na quarta petição, que é o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, pedimos que da livre dádiva de Deus, recebamos uma porção suficiente das coisas boas desta vida e gozemos com elas das suas bênçãos. Ou seja, um dia para orarmos e trazermos ao Senhor as nossas necessidades físicas, materiais, as coisas que Ele fez que a gente precisasse, ao nos fazer seres de carne e osso. Não que Ele não saiba, mas Ele gosta que a gente peça. Em geral, o pão é dado por Deus através de quê? Através do trabalho. O maná, que aparecia no deserto, parou de aparecer depois que entraram na terra prometida e tinham como produzir. Mas quem que dava comida para Israel através da produção e do suor do braço deles? Era Deus mesmo, que estava dando daquele jeito. É um bom dia para orarmos, por exemplo, por emprego. Orar pela situação de emprego da família toda, não só da casa, mas talvez de outros. Não somente também quando a situação está ruim e parece que vamos perder o emprego. Além disso, sempre há pessoas ao nosso redor desempregadas, precisando de colocação, pelo sustento que vai além do emprego, pelas necessidades de saúde, de remédio, da casa, o problema do carro, aquele óleo que não para de vazar. E agradecemos pelo pão nosso de cada dia. É uma bela ocasião para, além de pedir, agradecer. E sabe, é ótimo e proveitoso que em cada refeição você agradeça pela comida, claro que é, mas como é bom fazermos o esforço conjunto de vez em quando, lembrarmos que Deus tem nos dado uma porção das coisas boas dessa vida. Talvez como família pararmos e agradecermos pela oportunidade que tivemos de ir naquele restaurante italiano gostoso que a gente estava querendo ir. Ou pela oportunidade que tivemos de visitar tal lugar, fazer tal passeio, que nossos corações ansiavam por ele. E o Senhor permitiu que a gente conhecesse aquele pedacinho tão bonito da criação dele. Ou agradecermos, olharmos para trás e obrigado, Senhor, porque as costas do papai estão tanto tempo sem doer. Ou coisas assim. Obrigado, Senhor, por nossa despensa cheia. Obrigado, Senhor. Saúde, emprego, finanças, moradia, todas essas coisas envolvem o cuidado material de Deus conosco. E podemos focar nisso, claro, além de nós mesmos, mas de tantas outras pessoas, porque é ótimo ensinar aos nossos filhos a olhar além de nós mesmos. E é ótimo ensiná-los a olhar para o passado e ver como Deus cuidou. Quando você constantemente treina a sua casa a olhar para o fato de que Deus estava cuidando e segue cuidando, no dia em que parecer que não está cuidando, o que eles vão poder trazer à memória? O histórico de cuidado, de como o Senhor vem ajudando.
Lutero, sabiamente, também sugere que nessa oração nós estamos incluindo não apenas o pão em si, mas as condições sociais para que pão seja produzido e chegue até as mesas das pessoas. De novo, o tempo do maná passou, é pão diário dado por via normal. Então, a sugestão seria que nós orássemos também pela nossa cidade, por emprego, por segurança, por condições de lavoura e clima para que alimentos sejam produzidos. Podemos sempre colocar tudo isso. Nas quintas pedimos pão. É uma boa oração para quinta-feira. Próxima petição, a da sexta-feira. Vai se aproximando o fim de semana. Os esforços de ganhar pão estão finalmente chegando ao seu final por uns dias. Mas a vida segue. E viver envolve, tristemente, lutar contra o mal e lutar contra o pecado. Pecamos contra Deus, pecamos uns contra os outros, e outros insistem em pecar contra nós, não? E o nosso Senhor nos ensina a levarmos isso também em oração diante do Pai. Pergunta 105 do Catecismo, pelo que oramos na quinta petição? Na quinta petição, que é, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores, pedimos que Deus, por amor de Cristo, nos perdoe gratuitamente os nossos pecados, o que somos animados a pedir, porque pela sua graça somos habilitados também a perdoar, de coração, o nosso próximo. Sexta-feira, um bom dia para lidar com pecado e perdão diante de Deus. Como orar nesse dia? Talvez seja um bom dia para a família ou o casal focar em confissão de pecado. Em vez de ficarmos tão focados em pedir, que a gente faz sempre, talvez seja um dia para confessarmos o que anda acontecendo no coração, o que anda acontecendo na mente, o que as mãos têm feito. Talvez algumas confissões, claro, sejam apenas particulares. Você não precisa abrir para a família toda tudo que tua mente suja pensou. Mas talvez alguns pedidos possam ser feitos em conjunto. Também podemos pedir, Senhor, dá-nos corações perdoadores. Todos nós passamos em cada semana ofensas, não passamos? Você tem pedido ao Senhor um coração perdoador e disposto a perdoar? Talvez seja um ótimo dia para nós falarmos com Deus acerca de conflitos que estão em andamento. Talvez um conflito no local de trabalho, um conflito na família, um conflito na igreja. Senhor, sobre aquela situação tal, tem sido tão incômodo, Senhor. Estamos lidando com isso de acordo com a tua instrução em Mateus 18 e outras passagens, mas está difícil, Senhor, ajuda-nos na reconciliação. O clamor por reconciliação é o que está por detrás disso. O reconhecimento de que Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo. Todas as vezes agora que pecamos podemos ser imediatamente reconciliados por meio da confissão, mas também a verdade de que essa reconciliação precisa se espalhar aqui no horizontal também. Esse é um belo dia para pedirmos por irmãos que nós sabemos que estão andando por caminhos ruins. Veja, não é aquela fofoca gospel de reunião de oração não, tá? Não é isso. Que essa é a tradicional, né? Reunião de oração onde as fofocas se espalham na igreja. Ou tristeza que é isso. Não é isso. Mas talvez a família saiba de pessoas que estão brigadas, de pessoas que estão andando por caminhos ruins, e seja uma ótima conversa. Senhor, acorda essa pessoa. Pedimos por reconciliação, pedimos que o Senhor trate os nossos corações quanto às ofensas que temos sentido. Dá-nos, Senhor, coragem para irmos atrás de lidar com os pecados que foram cometidos contra nós. A gente não gosta muito, Senhor, do fato de que, quando somos ofendidos, temos de tomar iniciativa, mas o Senhor falou, né? E as coisas vão se juntando, seja feita a tua vontade. Teu nome seja glorificado. Teu reino avance, por meio de nos reconciliarmos. As coisas vão se juntando. Pedir por relacionamentos. Livra-nos, Senhor, de nos ofendermos uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor, enquanto família, a não nos ofendermos, a não nos irritarmos uns com os outros. Pedimos pelos amigos, e em particular um bom dia para checar o coração diante de Deus e ver se você não está precisando tratar algumas coisas. Sábado, a sexta petição. Essa aqui, na verdade, são duas, a maioria dos estudiosos junta as duas numa coisa só. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse mas aí parece trazer as coisas enganchadas.
Calvino e outros juntam essas duas questões, outros separam. Para a nossa organização, é porque a semana tem 7 dias, para caber certinho, eu vou juntar, tá bom? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Também pode ser traduzido como livra-nos do maligno. Ok? A tradução permitiria as duas coisas. E você encontra as duas traduções por aí em outras línguas também. Veja, entenda que não deixar cair em tentação não significa necessariamente, Senhor, nunca permita que eu seja tentado em nada. Porque nós sabemos que tentações e provações, às vezes, são formas que o Senhor usa para refinar o ouro, para trabalhar em nossas vidas, para nos santificar. A gente pode pedir ao Senhor que nos ajude a nem ser tentados, mas, principalmente, não nos deixes pecar. Pergunta 106, pelo que oramos na sexta petição. Na sexta petição, que é não nos deixes cair em tentação, pedimos que Deus nos guarde de sermos tentados a pecar, ou nos preserve livre quando formos tentados. O que essa oração traz? Ela traz um reconhecimento de que dependemos de Deus. Jesus certa vez disse, sem mim, nada podeis fazer. E a gente não acredita. Você não é capaz de vencer a tentação sem Jesus, meu caro. E essa oração é justamente pedindo a ajuda dele. Então é um belo dia para orar reconhecendo como você é fraco. Reconheço, Senhor, que se for para andar nas minhas próprias forças, eu vou para longe do Senhor. Tem um hino que a gente canta de vez em quando que diz, o meu ser é vacilante, toma-o, prende-o com amor. Essa é a oração do sábio. Eu sei, Senhor, que eu sou capaz de fazer coisas que eu não queria fazer. Me pega juntinho de Ti, Senhor. Não me deixe longe, não. E, aliás, isso é um reconhecimento em oração de que Ele comanda o mundo e pode nos livrar até de sermos tentados, se quiser. Reconhecimento da nossa fragilidade. Essa é uma ótima ocasião para confessarmos as nossas fraquezas a Deus. Pedirmos pelas tentações. Pedirmos, em particular, a respeito de áreas em que nós sabemos que temos especial dificuldade, sejam tentações sexuais, seja murmuração, seja maledicência, seja avareza, seja uma ira pecaminosa, seja o que for. Você conhece, eu acho, a essa altura, os seus pontos fracos. Aquela que é carne da sua carne, certamente conhece. Se você tem dúvida, pergunta para ela. Vamos ver se ela tem dúvida de quais são seus pontos fracos. E acho que você conhece dela também. Mas na frente das crianças? Sim. Sim, na frente das crianças. Claro que com senso de propriedade, idade, adequação. Mas sabe, é muito importante que as crianças vejam que os seus pais vivem na dependência do Senhor, inclusive para não pecar. Que as crianças não tenham uma expectativa de que a vida cristã é algo irreal e que seus pais não lutam contra tentações. Nós lutamos e nós pedimos perdão. Quando a coisa não anda bem nessa petição, a gente volta para a anterior. Não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas se cairmos, perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado os nossos devedores. Que coisa boa, queridos, é uma família que ora pedindo uns pelos outros. Tem alguns medos que são inconfessáveis para os amigos, para os pastores, para a turma da igreja, mas que talvez para sua esposa você possa dizer. E nós podemos pedir especificamente, Senhor, está se aproximando a nossa viagem de férias, Senhor, livra-nos de sermos ingratos ao Senhor, caso alguma coisa não ande como a gente quer. Livra-nos, Senhor, de brigarmos ou ficarmos de murmuração. Livra-nos, Senhor, do mal, do maligno em particular. Essa é uma oração constante. Protege-nos, Senhor, do mal. Na volta à noite na estrada, por aquele caminho perigoso da serra, livra-nos do mal. Daquela vizinhança, aquela rua perigosa que vamos ter de passar, livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal. Protege-nos do maligno. Ajuda, Senhor, a mamãe a vencer esse problema com dinheiro. O papai a ter ânimo para trabalhar. O filho a não ser dominado pela ira. O objetivo não é uma vergonha mútua, tá? O objetivo é uma santa vulnerabilidade diante do Senhor, de uma família que se reconhece totalmente dependente de Cristo. Uma família, ou pelo menos um casal, que em alegria pede, Senhor, livra-nos do mal.
No sábado nós pedimos socorro. E felizmente chega o que depois do sábado? No domingo. O que nos ensina a conclusão da oração dominical? A conclusão da oração dominical, que é: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Ensina-nos que na oração devemos confiar somente em Deus, louvá-lo em nossas orações, atribuindo-lhe reino, poder e glória, e em testemunho dos nossos desejos e certeza de sermos ouvidos, dizemos amém. Talvez seja o dia ideal para nossas orações serem focadas meramente em adoração, no reconhecimento de quem Deus é e o que Ele faz. Em vez de ficarmos pedindo sobre 1 milhão de coisas, falar com Deus sobre quem Ele é e como nós nos impressionamos com Ele. Falar com Ele sobre o que Ele tem feito. Reconhecer a ação dEle em nossas vidas em gratidão. Adorá-lo por quem Ele é, talvez mencionando ocasiões específicas. Senhor, nós te louvamos porque naquela situação financeira tão difícil que família tal passou, o Senhor agiu de tal forma. Te louvamos, te adoramos, Senhor, porque claramente vimos a tua mão protetora naquele acidente da outra família que bateu o carro, etc, etc. No reconhecimento de quem Ele é um dia de agradecer, é um dia de gratidão, é um dia de atribuir glória a Deus pelo que somos e que temos. Talvez orar especificamente acerca dos atributos de Deus, achar um bom livro que fale um pouquinho sobre os atributos de Deus, e um domingo a família foca na onisciência de Deus, no outro na santidade, ou em outros aspectos do ser do nosso maravilhoso Deus trino. E agradecer por ter nos incluído sabiamente nessa obra de salvação e ter nos adotado na família. Um dia de descanso, em que a gente passa o dia descansando e adorando, e falando que Deus bom, que Deus grande. Uma boa oração para o domingo. No domingo nós agradecemos e falamos sobre Ele. E assim ficaria uma boa semaninha organizada. Veja, de novo, isso tudo é uma sugestão, tá? É uma sugestão. Calha de termos 6 petições e uma doxologia, calha de termos 6 dias e um dia de descanso. Podemos usar a oração do nosso Senhor dessa forma. Obviamente, você também pode fazer de muitas outras maneiras. Todos os dias a sua oração pode seguir cada um desses passos. Não tem nenhum problema nisso. Nenhum problema. Mas é uma sugestão de criar rotinas e rituais familiares. Uma espécie de uma liturgia da semana, que nos leva a caminhar pela própria oração ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E que vai nos tirar daquilo que nós costumamos orar. Tem uns 2 ou 3 assuntos que são só eles. Aqui a gente complica mais, a gente fala do nome, a gente fala do reino, a gente pede perdão, a gente foca nas necessidades materiais, falamos do mal e louvamos quem Ele é. Mas acima de tudo, meu incentivo é para que você perceba que família é um lugar de oração. E não por uma mera obrigação, porque nós somos crentes, a gente tem que orar. Vamos lá, filhos. É que nem comer vegetais, verduras, não tem jeito. A gente trata assim, não trata? Quão doce seria se a gente conseguisse ver que a oração é a sobremesa. A gente precisa aprender mais isso. Há muitas formas de fazer, mas seguindo a oração do nosso Senhor, temos uma. Uma que a nossa família talvez aprenda a jogar santos trovões para cima. Juntos nossas almas sangrarem e juntos batermos sinos que são ouvidos além das estrelas. Grato pela atenção. Que o Senhor os abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por ter deixado essa oração gloriosa para nos ensinar. De fato, sem ti nada podemos fazer. Nem orarmos, a gente sabe. Mas agradecemos porque o Senhor nos instrui. E o Senhor nos dá esse privilégio, por meio de Jesus e só dele, esse privilégio santo de nos aproximarmos do teu trono. E nós te agradecemos por nos dar isso. Ajuda-nos como indivíduos e famílias a valorizarmos tremendamente tal coisa, a nos alegrarmos nos privilégios que são esses sinos que podemos tocar. Louvado seja em Cristo. Amém. Deus os abençoe, irmãos.